E essa questão que a gente estava debatendo sobre os pais falarem mal um do outro, se encaixa na questão da alienação parental, né? Acho que isso não pode existir. Isso não pode existir porque fere direitos fundamentais da criança e do adolescente, que é o convívio saudável familiar, convívio familiar saudável, que é a dignidade. Por quê? Exatamente isso. A alienação parental acontece quando o pai, ou a mãe, ou um avô, um tio, desqualifica o outro. Sim. E mexe com as questões emocionais da criança para que essa criança passe a repudiar aquele genitor. Está começando mais um episódio do Bendita Família. Este é um espaço para discutirmos questões que impactam todas as relações familiares de uma forma leve e acessível. Eu sou a Lilian Gaspar, sou advogada e apaixonada por ajudar as famílias a encontrarem o caminho da paz, harmonia e união. O tema do episódio de hoje é válido para todas as famílias, especialmente aquelas que têm filhos, casais que têm filhos, porque o tema de hoje diz respeito ao bem-estar emocional dos filhos e como isso depende do relacionamento familiar e do bem-estar realmente entre o casal. E para falar sobre esse assunto, eu convidei uma especialista, uma referência nessa área, que é a doutora Mônica Cerezer. Obrigada pelo convite. A doutora Mônica Cerezer, ela é médica psiquiatra há 31 anos, especialista em crianças, adolescentes e adultos, é formada pela PUC Sorocaba, possui especializações em psiquiatria geral pela Santa Casa de São Paulo e psiquiatria da infância e adolescência pelo Hospital das Clínicas da USP. Ela é coautora de diversos livros, incluindo Psicoterapia para Adolescentes, Adolescência, Prevenção e Risco, Parentalidade, Educando com Equilíbrio, Educação Positiva e também é autora dos livros Ai, se eu soubesse, já ganhei o meu, muito obrigada. E também Mamãe, me ame como eu sou, também ganhei o meu, muito obrigada. Ela também contribuiu para o livro infantil Que Dia é Hoje. A doutora Mônica também é idealizadora do programa EPR, que é Educação Positiva Respeitosa, Educando Pais Saudáveis. Ela ministra palestras, workshops e treinamentos online com foco em temas como equilíbrio entre maternidade e carreira, gerenciamento de estresse e parentalidade. Em suas palestras, ela aborda temas como culpa materna, estresse e desafios da maternidade, sempre promovendo autocuidado e equilíbrio emocional. E atualmente ela também atua em empresas focando na gestão emocional dos colaboradores. Doutora Mônica, é um prazer enorme recebê-la no Bendita Família. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço. Eu fiquei muito feliz até ouvindo você fazendo a introdução do Bendita Família. Que propósito bonito, né? E vai bem de encontro ao meu, que é o propósito de estar fazendo com que as famílias sejam mais conscientes para educar filhos mais saudáveis emocionalmente, para a gente poder ter lá na frente, apesar de falar, nossa, que pretensão, né? Criar um mundo melhor, mas eu acredito nisso, que a gente é um instrumento de Deus que, nem que seja numa pessoa, se a gente transformar, essa pessoa vai estar multiplicando para outras e outras, e assim a gente pode estar contribuindo para a gente ter um mundo melhor. Sem dúvida. Né? Acho que esse é o ponto. Sem dúvida. Quando pensam em advogado, na verdade, eles sempre pensam no advogado no momento da crise. Sim. E óbvio que a gente vai falar muito de crise aqui. Exatamente. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente, de que nós podemos atuar, sim, para prevenir conflitos e para contribuir com uma harmonia familiar, e a gente vai falar sobre isso em seguida. Então, o tema de hoje é justamente esse, como o relacionamento entre os pais influencia realmente o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Então, na minha prática, por exemplo, eu queria começar o episódio dizendo que no Brasil, hoje, a regra
é a guarda compartilhada. Sim. A guarda compartilhada é aquela em que os pais dividem responsabilidades. Sim. Ambos tomam, são presentes na tomada de decisões, das decisões mais importantes em relação aos filhos, na questão de saúde, educação, viagens, lazer e tudo mais, religião. Então, ambos são presentes. Isso é regra no ordenamento jurídico brasileiro porque entende-se isso, pelo lado emocional e tudo mais da sua área, entende-se que é mais benéfico para a criança ter o contato de ambos os pais e não só isso, sentir presentes ambos os pais na sua vida e que ambos participam efetivamente da condução do desenvolvimento dessa criança. Acontece que, na prática, às vezes as coisas não funcionam tão bonito como deveria, né? Não funcionam tão bem. Eu já tive casos aqui no escritório em que, por meio de um acordo, obviamente, foi um divórcio consensual e estabeleceu-se a guarda compartilhada. Naquele caso em específico, eu falava, certeza que vai ser compartilhada, porque o casal não se dava em momento algum, era tudo questão de briga, né? Mas quiseram que fosse. 3 meses depois, Eles voltaram para a mãe queria mudar para unilateral. Então, a gente sabe que a prática é completamente outra. O judiciário, se for para o litígio, vai prevalecer a guarda compartilhada, ainda que haja briga entre o casal. Mas a gente sabe que se resolvesse por meio de acordo e com algumas outras regras antes, seria melhor. Mas essa é uma introdução do ponto de vista jurídico. Eu queria, se eu puder já aproveitar o Dances. Sim, por favor. Tem um conceito bastante importante. Conceito, não sei se é a palavra, mas tem um ponto bastante importante da gente considerar, que é o seguinte. As famílias, elas se desfazem. Hoje, a gente sabe que a estatística do divórcio está crescendo cada vez mais aqui. Sim. Eu não sei se isso é uma estatística mundial, mas no Brasil com certeza é. Mas o que acaba acontecendo? Por que eu vou chegar ao divórcio? Porque muitas vezes, quando duas pessoas se unem, elas se unem não como dois adultos. Então, eu gosto até de mostrar dentro do livro aqui, tem a imagem do quem que comanda a nossa vida, né? Então, a gente está falando de mulheres vamos pôr, de 25, 30, 40, 50 anos para frente, mas pega a faixa etária dos 25 a 35, 40, pois acho que existe um maior índice dos divórcios. Tem uma mulher que dentro dela tem uma criança, a criança que ela foi um dia. Eu gosto sempre de falar do conceito da criança interior. Quando a gente fala do conceito de criança interior, é a criança que nós somos um dia, está dentro da gente, ela não vai embora. E lógico que é uma questão simbólica, mas tudo que eu aprendi lá atrás da minha infância, em termos de conceitos éticos, morais, de emoção, que eu posso mostrar, o que eu não posso mostrar, como eu me posiciono, como eu não me posiciono, se eu posso me posicionar, se eu não posso me posicionar, se eu tenho que ser forte, se eu tenho que ser apressado, se eu tenho que ser esforçado, se eu tenho que ser perfeito, enfim, são todos crenças ou todos conceitos que estão incutidos dentro da gente. Se a gente não tem consciência disso, quando a gente vai para um relacionamento, muitas vezes em momentos de crise, em momentos de dificuldade, quem prevalece é essa energia da criança. Não vem a questão do deixa eu pensar, vamos processar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Ela tem razão, não tem, vamos olhar para os fatos. Não, vem aquela energia da raiva ou da tristeza, e isso que impera nas relações. Então, quando a gente fala do casal em si, nesses momentos, muitas vezes são duas crianças que estão interagindo. Olha que interessante. Outras crianças. Então, o que acaba acontecendo? Quando chega aqui no teu escritório, dois casais querendo se separar, muitas vezes você vai ver o comportamento. Não é um comportamento ponderado, e a gente percebe isso não só pela fala, mas pela postura. Sim. Que eu tô no adulto aqui, e eu vou aproveitando mostrar essas bolinhas que eu trouxe aqui, que acho que a gente pode contextualizar ao longo do nosso bate-papo. Com certeza. Isso aqui é como a nossa mente funciona. Então imagina que você vai se olhar no espelho a partir de hoje como se tivesse essas 3 bolinhas dentro da tua cabeça. E o que cada uma quer dizer? Cada uma quer dizer o seguinte: aqui dentro do azulzinho tem todos os conceitos éticos e morais que eu aprendi ao longo da minha vida, lá atrás da minha infância. Então eu tenho que ser forte, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que agradar sempre, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser boazinha, eu tenho, ou seja, a tirania do devo. Quando eu estou criticando, quando eu estou julgando, quando eu estou comparando, está aqui.
Certo. Essa parte vermelhinha é a emoção, que a gente fala da criança interior, onde está a minha energia da criança. Então, onde está meu medo, minha raiva, minha tristeza, minha alegria, como eu amo, tá aqui. Como eu aprendi a fazer isso lá atrás da minha infância. Então, se a gente for olhar para muitas pessoas, não aprenderam a sentir, por exemplo, a raiva. Não pode. Eu tive várias pessoas no consultório que falavam, não, raiva não sinto. Eu falei, como você não sente raiva? É uma emoção básica. Não tem como não sentir raiva. Você pode não se permitir sentir raiva. E aí vai para onde essa raiva? Vai para uma dor de estômago ou uma garganta que começa a travar. É sintomático, né? Sintomático, vai para Físico. algum lugar no corpo ou vai para uma doença. É assim mesmo o medo, assim mesmo a tristeza. Então, a gente aprende a usar máscaras ao longo da vida. E essa parte aqui, que a gente chama de estado de ego adulto, então é pai, adulto, criança, é a única parte que para pensar. Tanto que o método que eu uso no consultório chama método PARE, que é parado de pensamento. Pare para pensar no que você pensa. Se eu não uso e exercito essa parte aqui do nosso cérebro, quem que prevalece? Essa é a parte que para. Então, acontecer alguma coisa, eu vou olhar para os fatos, eu vou pensar, vou decidir o que eu vou fazer. Se eu não tenho essa força, né, a energia canalizada para vir para cá, ela vem para cá. Então, é como se tivesse duas vozes na minha cabeça. Uma que fala, você tinha, você devia, você deveria, como você não fez, você, sei lá, não prestou atenção, olha o que você fez com seu filho, e que não sei o que, você devia ter sido o pai mais presente, porque blá, 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 blá. E aí vem a parte do que eu quero. Eu gostaria que fosse diferente. Aí envolve emoção. Então, é como se tivesse um diálogo do que eu tenho e do que eu quero. E aquela, como se fosse um anjinho diabinho, né? Fica aquelas coisas, aquela voz zerada na cabeça, que você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Para. E quem faz esse processo é o adulto. E quem está nesse lugar, muitas vezes a parte adulta não está funcionando, como se estivesse hibernando, um urso hibernando. E aí fica uma briga de uma criança, como se fosse um pai e uma criança dentro da nossa cabeça. Você tinha, ela devia, você não fez, mas eu quero, feito amor. E muitas vezes, se a gente for parar para ver, quando eles começam a brigar, a gente pode expor da gente. Quando você está brigando, é tão irracional que você fala, mas por que eu estou brigando mesmo? Qual que é o motivo disso? Sendo que, na verdade, você queria só um abraço, ou você queria ser reconhecida, você queria só ouvir. Realmente é muito puxado para você. Você trabalha fora, você chega em casa, tem que fazer dever, você tem que lavar, você tem que passar, você tem que cuidar. Você tem alguma funcionária que ajuda, tem outras questões que é a mãe que vai fazer. Sim. Então é uma demanda muito grande. Às vezes a mãe só quer isso. Vem cá, deixa eu te dar um abraço, foi difícil para você hoje, né? Eu te entendo, puxa, como que eu te ajudo? Seria o melhor dos mundos, né? Sim. Mas isso porque a gente não tem essa consciência de como a nossa mente funciona. E a mesma coisa o homem chega cansado. Não estou falando de. Não estou sendo sexista aqui. Sim, sim. Isso acontece tanto nos gêneros dos dois lados, mas assim, estou pegando um casal hipotético. O homem chega cansado também, muitas vezes ele quer ficar quieto só um pouquinho. Eu te respeito. Quando você der, você fala comigo, porque eu preciso falar com você. Então, respeitou o tempo dele. E ele entende que ela é uma pessoa que gosta de falar, que gosta de ser ouvida, e ele vai ouvir. E aí a gente tem troca. Porque o relacionamento implica uma via de mão dupla. Sim. É o equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo. E o que a gente vê nos casais que chegam nesse nível da separação são pessoas que não falam, sentem, são pessoas que se fecham, ou são pessoas que falam demais e o outro para de ouvir. Sim. Então, como você tapasse o ouvido e fica lá vem ela de novo. Não nem escuta. Então, verdade. se afasta ao invés de se aproximar. Exato. Então, seria muito mais fácil se eu usasse essa parte. Peraí. O que está acontecendo comigo? O que eu sinto? O que eu preciso? E como que eu vou pedir? Isso é objetivo. Eu estou chateado com o que você me falou. O que você me falou me fez me sentir assim. Então, não é falar de você. Seu grosso, seu mal educado, você não está nunca aqui, você não sei o quê. Não. As coisas que você faz me machucam. A forma como você fala me deixa me sentir abandonada. Você não está presente, eu estou sentindo falta da gente, ter um tempo pra gente. Fantástico. Seria o melhor dos mundos, mas isso tem que ser aprendido. Por isso que eu gasto tempo com o maior prazer de procurar fazer material, de fazer e-book. Tem o protocolo dos 10 passos da família que eu fiz lá na imersão, né, falando sobre esse equilíbrio familiar. Porque se a gente não cuidar do passo a passo, as famílias vão ficar cada vez mais perdidas. Sem dúvida. Porque tá um mundo muito fácil, o prazer tá muito movimentâneo, é tipo, vou ver aqui 5 segundinhos, uma mensagem ou um conteúdo. Quem que pega um livro? Ninguém tem paciência mais para entender que há uma construção, um relacionamento qualquer que seja uma amizade, um casamento profissional, tem que ser construído. Cada um tem um ritmo, cada um tem um tempo. Então, é mais ou menos isso que eu acho que é importante a gente considerar, porque se chega onde chega, seja ela com guarda compartilhado, o que foi determinado, chega porque a gente está falando de relacionamentos imaturos. Sim. Então, se a gente
estivesse trabalhando na prevenção, uma vez eu atendi vários padres. Uhum. Eu falei, vamos conversar com o bispo para a gente fazer um curso pré, não sei o nome do pré-casamento, lá tem um curso de noivos, assim, mas voltado para essa educação emocional. Uhum. Porque você vê, a gente está falando de perfis. Tem uma ferramenta que eu adoro, chama MBTI, que a gente fala de como a gente busca energia, como eu organizo o meu mundo, como eu decido a vida, como eu percebo o mundo. Se eu tô casando com alguém que é diferente de mim, então são 4 pares de opostos que se misturam, formam 16 tipos de personalidade. Uhum. Dessas 16 tem nuances, ela põe N, logo de N, sabe? Aquela coisa assim, cada um de um jeito. Mas se eu sei, por exemplo, se eu caso com uma mulher que ela é muito extrovertida e eu sou introvertido, mas eu amo essa mulher, eu não vou acompanhar essa mulher em churrasco da família, em festa da tia, da avó, do primo, da prima, eu vou cansar, eu não aguento. Porque eu quero ficar em casa. Eu quero pegar meu livro, eu quero pegar meu iPad, sei lá o que, e vou ficar quieto. Uhum. Mas se eu sei que ela precisa disso para se abastecer, a gente vai fazer um bem bolado. Olha, eu vou com você, mas eu não vou em todas. Sim. Eu vou em algumas. E se for para ir em todas, a gente vai ter que ir embora antes do bolo. Ou a gente chega pro bolo. Sabe, Sim. assim, contratos que a gente faz, Com acordos? certeza, com certeza. Tem- É exatamente isso que eu digo para os meus clientes. Quer dizer, tudo dá para ser regrado. Sem dúvida. Inclusive documentalmente mesmo. Sim, e é necessário, principalmente quando super entra a questão da alienação. Começa Então, a documentar tudo. Exatamente. Então, existe uma possibilidade de fazer um documento que se chama pacto antinupcial, no momento que se casa. Ali a gente regra questões patrimoniais, Sim. mas também a gente consegue regrar muitas questões extrapatrimoniais e de relacionamento, de como que vai ser em determinada situação, Sim. Se acontecer alguma coisa. se acontecer alguma coisa com os próprios filhos, já dá para regrar. E no momento do divórcio, também é possível se fazer um plano de parentalidade, que também é um acordo muito minucioso sobre como que vão ser lidadas as questões das crianças, se houver nesse casamento. Sim. Mas assim, de uma forma muito esmiuçada, justamente para evitar conflitos. Sim. Então, e quando se estabelece regras, quando há harmonia entre o casal, é maravilhoso. Sim, uma delícia. Porque quando a harmonia já não impera mais, isso fica impossível às vezes. Mas muitas vezes até o que foi validado no contrato Uhum, não é, por mais que esteja validado, uhum, muitas vezes não é seguido, né? sim. Esse é um ponto. Mas uma vez que esse Exato. acordo é homologado em juízo, então ele tem uma força que se chama força executiva. Então, quem não obedecer isso, a outra parte pode executar esse contrato dizendo, olha, isso ele não está fazendo ou ela não está cumprindo, então cumpra, né? Então, lógico, acaba virando um litígio de qualquer modo, mas Sim. é um pouco menos, pela minha prática eu vejo, é bem menos Desgastante. emocionalmente desgastante, exatamente. Mas é maravilhoso, a sua explicação é maravilhosa, porque é exatamente isso. O casal precisa acessar o seu adulto, né? Quando está falando entre casais. E mesmo com o próprio filho, também tem que ser o adulto falando, porque muitos pais também, às vezes, viram amigos do filho, não é isso? E a gente acaba o que acontece. A criança, ela precisa, para crescer, é por isso que eu gosto dessa história do líder, né? Que eu falo assim, a gente tem que trabalhar com liderança. Porque você vai obedecer àquela pessoa que você sente segurança. Sim. Se a criança não sente segurança no que a pessoa está dizendo, ela não vai obedecer. Uhum. Então chega aquela criança que, meu filho não me obedece, é porque meu filho fala para tomar banho, não sei o que, não sei o que lá, ele fica fazendo. Porque ele já percebeu que com você ele. Gente, a criança ela é muito. Tem uma falsa ideia de que a criança, hoje em dia menos, mas acha que a criança não está entendendo. Ela está entendendo tudo. Ela tem uma percepção natural, né? De tudo, ela é muito entender. eficaz. Ela não consegue interpretar as coisas, porque todo o córtex pré-frontal ainda não está desenvolvido. Claro. Mas ela consegue absorver muito, muito tudo como uma boa observadora. Então, ela está ligada em tudo que está acontecendo no ambiente. Ele não percebe que a gente não está bem. Já viu antes de você falar que está ruim. Já percebeu. Que é uma energia. Uhum. E a criança, ela, dependendo da idade, mas ela é muito autorreferente.
ela traz muito para ela o que está acontecendo no ambiente. Então, meus pais estão brigando por minha causa. Isso que eu ia dizer. Eu vejo muito isso. Casais que brigam na frente dos filhos. Às vezes o filho não é o foco da discussão. Sim. É absolutamente outra questão, mas o filho está observando. Sim. Outra situação. O filho é o foco da discussão e briga-se na frente dele. O que isso causa na criança do aspecto emocional? Causa do ponto de vista emocional. Causa baixa autoestima, causa uma ansiedade muito grande. Se é recorrente, pode gerar até um quadro depressivo. Porque ele fala, poxa, eu não valho nada, meus pais estão assim por minha causa, olha como eu sou. Então, é muito importante. Eu falo assim para as pessoas, é tudo muito mais simples do que a gente imagina, e que a gente complica. Se a gente administra essa teoria aqui de uma forma onde, lógico, tudo depende de uma questão de consciência. Para eu querer mudar, eu tenho que ter consciência. E a consciência, até estava ouvindo uma palestra do Antônio Damasio, que é um neurocientista, eu adoro, e ele fala assim que a consciência, ela vem através do sentir. Daí eu falei, nossa, peraí, como assim? Ou seja, a partir do sentimento que eu faço com que aquilo seja consciente. Só que se as pessoas elas não param para sentir, tem uma ferramenta dos 10 passos do equilíbrio familiar, que é o PSA, pensar, sentir e agir. Ou seja, eu tenho que estar conectado com o que está acontecendo à minha volta. O que está acontecendo? Por exemplo, uma situação, vamos pensar numa situação, o marido chegou e a mulher já começou a cobrar porque ela está cansada e tem um monte de dever para fazer, tem a comida para fazer, e ele se atrasou, e ele falou que ia fazer uma coisa e não fez, ia trocar a lâmpada, esqueceu, sabe? Aquelas coisas que a gente vê. Se eu não olho para os fatos, qual é o fato? Eu estou cansada de pedir, ou estou muito cansada, ou a gente sempre pede e você não faz. Eu não vou conseguir coordenar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, porque vai entrar na emoção, porque essa parte amarela ela não vai funcionar. Por exemplo, seria mais ou menos assim, ele chegou, não fez nada do que eu falei, eu vou parar para olhar. O que eu estou sentindo? Quem que faz isso? A gente não faz isso se a gente não tiver esse exercício como uma ferramenta. Sim. Eu tô sentindo raiva. Tô sentindo raiva porque ele falou que ia chegar uma hora e ele não chegou. Eu preparei o jantar, ele não veio pro jantar. As crianças ficaram esperando. Enfim, o que eu faço com a minha raiva? Tá, mas é raiva do quê? Porque muitas vezes a gente tem gatilhos emocionais das nossas dores. Meu pai não chegava, eu ficava esperando meu pai chegar. Ele falava que veio, que vinha e não veio. Então, peraí. Amor, você falou que ia chegar a tal hora, você não chegou. Eu me sinto um pouco desconfortável com relação a isso. O que aconteceu? Nossa, você não sabe. Aconteceu um acidente lá na empresa, o motorista bateu o carro e eu tive que ir não sei aonde, foi uma catástrofe, eu não tive nem tempo de te avisar. É um fato. Ela não precisa se desesperar. Nossa, como eu te ajudo? Você precisa de ajuda? Você quer um abraço? Você quer que eu te ajude de alguma forma? Como que você resolveu isso aí dentro de você? Ele está numa situação que ele precisa de um acolhimento. Agora, se ela nem escuta o que aconteceu, já começa a falar um monte. Começa a deduzir, né? Deduzir. Inventar, criar, que daí entra nessa parte aqui. Porque todas essas partes têm um lado positivo e um lado negativo. Então, a gente fala que tem... Eu entrei aqui falando uma cabeça, a Mônica chegou, e aí eu vim falando que a gente tem 3 partes, só que dessas 3 dão 12 partes, do lado positivo e do lado negativo. E a gente tem que aprender a coisenar as 12 partes dentro da nossa cabeça. Sim. Então, isso que é legal, isso é uma ferramenta, tem um monte de ferramenta que a gente pode lançar mão quando a gente fala de família. Ou de qualquer pessoa que queira buscar autoconhecimento. Então, se eu vejo esse contexto todo e eu aplico, por exemplo, que a gente fala muito, né, quando tem a questão da alienação parental, vai procurar uma mediação. E na mediação usa muito a comunicação não violenta. Sim. E se a família sabe que eu posso falar, poxa, eu tenho um problema, amor, eu tô com um problema. Como eu me sinto sobre esse problema? Eu me senti irritada. Qual é a minha necessidade? Que você me avise quando você não vem jantar, porque a gente ficou esperando. Posso fazer um pedido? Na próxima vez você dá um jeito de me avisar? Ai, que lindo. Simplesmente Só isso. uma conversa intencional, inclusive, né? Então, e aí que é o ponto. Eu tenho que segurar internamente a minha raiva, entender o que é essa minha raiva, para eu não botar isso como se fosse uma esponja que eu aperto e já saiu a água. Sem dúvida. E depende de onde eu ponho a água, vai ser água limpa ou água suja. Então, as pessoas elas estão tão no automático que elas não conseguem parar para pensar no que está acontecendo. Simplesmente fica a troca de farpas. E, na verdade, o que as duas pessoas querem é, como uma criança, ser acolhida, ser vista, ser reconhecida e ter conexão. Sem dúvida. É isso que a gente quer. Do outro adulto que é isso.
Todo ser humano É, quer, né? todo ser humano quer. Outro dia eu vi tava vendo uma mulher falando, eu mexia no controle da TV, e eu vi uma mulher numa entrevista, ela tava toda assim, ó, toda. Eu falei, nossa, parece uma menininha. Aí, o que que essa menininha quer? Ela quer que dê tudo certo, ela quer aprovação para aquilo. E isso é constante dentro da gente. A gente vive buscando uma aprovação. E muitas vezes as pessoas acabam tendo relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não são saudáveis, porque elas não aprenderam a ter essa conexão de uma forma saudável lá atrás, na infância. Uhum. E aí você aceita qualquer coisa, você aceita ser maltratada ou desdenhada, ou numa relação onde você tem que se submeter. Agora, que modelo que você está mostrando para os seus filhos? Exato, é isso Estão olhando, é o que eu exemplo. vejo muito na minha atuação, que as famílias, elas realmente, diálogo vai embora, que é uma das maiores causas de divórcio no país, a falta de diálogo entre o casal, e só brigas acontecem. E se brigas acontecem, é porque, de fato, ainda existe uma possibilidade de reconciliação, porque quando, de fato, não tem mais interesse, Sim. aquilo fica, é o silêncio que impera, não é verdade? É. Então, mas aí eu vejo que nessa ânsia de tentar resgatar o casamento, que é válida, muito válida, eu sou, assim, eu acho que é a principal, especialmente quando tem crianças, mas assim, acaba não percebendo como o relacionamento deteriorado entre o casal acaba afetando drasticamente o desenvolvimento da criança, né? Isso eu vejo muito acontecendo. E é interessante isso que você está falando, porque assim, a criança ama o pai através dos olhos da mãe, e vice-versa. Então, a forma como eu vejo o meu marido é a forma como, lá tô falando da criança, Sim. é a forma como eu passo o amor que eu tenho pelo pai. Uhum. Se eu só detono o pai, e seu pai é isso, olha que seu pai não sei o quê, porque não sei o que lá, não sei o que lá, eu vejo o meu marido dessa forma, como que meu filho vai ver? Exato. Da mesma forma. Né? Metade deles é o pai, metade é a mãe. Uhum. Então, se eu fico detonando, que seu pai, porque sua mãe, blá, blá, então eu tô sentindo isso em mim também. Sim. A gente tem que ter essa atenção, né? Sabe que a primeira vez que eu participei de uma audiência de uma constelação familiar, que alguns juízes estavam aplicando, e uma psicóloga teve a fala e falou isso. Metade metade da criança é o pai, metade é a mãe. E isso, às vezes, impacta até numa doença autoimune. Porque quando a criança ouve da mãe ou do pai, que o pai ou a mãe não são suficientes ou denigre a imagem de alguma forma, ela entende que metade dela, inconscientemente, a metade dela não presta. Não presta, é verdade. O corpo começa a se destruir. Né? Eu fiquei impactada com essa informação, mas eu entendi que é isso mesmo, porque a gente vê no decorrer dos casos que eu atuo aqui, que a criança sofre muito realmente. Todos os sintomas, todos, a grande parte, eu não gosto de generalizar, né? Nada para mim é 100%, a gente tem as suas nuances. Mas pega, por exemplo, casos de transtorno alimentar. Eu fiquei muitos anos com o Dr. Taki Cordazzo lá no HC, no ambulatório do Umbulim. E a bulimia, por exemplo, é raiva da mãe. Olha só. Uma das causas. Por quê? Porque é uma mãe muito perfeccionista, tem que ter tudo certo, não tem a flexibilidade. E muitas das meninas tendem a ser perfeitas. A gente entrava no ambulatório das meninas que tinham anorexia, elas estavam assim, desse tamanho, elas falavam que são enorme, que tinha que melhorar, que tinha que isso, que tinha que aquilo. Então, você pega o traço, eram traços muito perfeccionistas. E tem muito a ver com uma história da família que cobra muito isso. Não falando todas são assim. Sim, mas se você pegar na literatura, muitas delas têm essa questão. Então, se você for ver no consultório, quantos adolescentes eu não peguei se machucando, se cortando? Olha só. É raiva, e tá tentando sentir de alguma forma no corpo. E aí você tenta conversar com os pais, não tem escuta, você fala, filho, seu filho vai se matar. Teve uma época que eu falei, meu Deus, eu queria ter um espaço enorme em casa e eu ia trazer todo mundo pra casa. Falei, vamos cuidar de todo mundo aqui, porque você fala, não é possível que você tá falando pros pais que seu filho vai se matar se continuar assim, se não mudar. E eles não mudam. E não tem escuta. E aí você olha para esses pais têm dentro deles crianças que também não foram escutadas, não foram vistas, não sabem amar, não sabem dividir. E o buraco vai lá para baixo. Sem dúvida. Então não é, então o culpado é minha mãe, minha avó. Não, cada um fez o melhor que pôde.
com o que tinha para fazer. Sim. Então a gente não pode entrar nesse lugar de vítima, que é uma coisa que tem aqui o triângulo dramático, que a gente, isso é bem legal da gente falar. Quando a gente fala de triângulo dramático, a gente está falando de um triângulo onde a gente vai trocando de papel, por fim num papel de vítima, de salvador e de perseguidor. E aí que papel que é o meu melhor papel? O melhor papel é aquele onde eu me sinto visto. Tem muitas pessoas que só reclamam, só reclamam, só reclamam, só reclamam, só reclamam, só reclamam, porque ele, porque ela, porque ele não faz. Você já pediu? Ele não faz, você quer que ele adivinhe o que tem que fazer? Se você não pedir, como ele vai adivinhar? Exato. Aí, tô com cólica, ele podia ter me ajudado, ele podia ter pego um chazinho, ter pego uma bolsa de água quente pra eu pôr na minha barriga. Ele não vai adivinhar, ele não tá nem sonhando que é uma cólica. Aí você sabe que é cólica. É verdade. Você entende? Então, assim, e isso tudo você vai marcando, e a criança tá marcando também, não vai ensinando a criança a falar, exacerbei, filho, foi mal o que eu falei, não foi legal, o que eu quis dizer foi isso, eu retiro a forma como eu falei, mas não o conteúdo que eu disse, e às vezes a gente tá cansado, a gente se estressa, a gente acaba passando por cima, isso pode acontecer, nós somos humanos, nós somos vulneráveis, eu tô ensinando o que eu posso ser. Sim. Agora, quantos pais chegam em casa, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, eu tô cansado, mas vamos lá, vamos engolir. Vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, cai uma caneta, uma hora estoura. Sem dúvida. E as crianças, a gente sabe, né, que, lógico, aprendem com a fala, com o discurso, mas o principal aprendizado delas é com o que eles estão vendo. Não, a linguagem não. Então, não adianta um pai chegar e falar, olha, não pode ser, não pode maltratar uma mulher, ou não pode dizer coisas pejorativas de uma mulher, e na prática fazer piadinhas de uma mulher, Pô, né? confiança, ele não vai obedecer esse pai. Ele vê algo que é totalmente o contrário do que o pai fala. Então, isso vai construindo uma imagem. Valores. Faz 7 valores éticos, morais. Não pode fazer nada errado, não sei o quê, mas você vai lá no estacionamento e para na vaga de doce. Exato, coisas Você pega o simples. carrinho e larga no meio do supermercado. Coisas Alguém pegar. Não, alguém não vem pegar. O carrinho não vai sozinho. É. Você leva no lugar. Mas Então, são coisas simples do dia a dia que o filho tá vendo. vai absorvendo muito mais do que um discurso, né? Muito mais do que um discurso. E a gente não tem que ser. Eu lembro uma vez o meu filho falou assim: mãe, você falou para não passar no vermelho. Aí eu brinquei com ele, filho, mas eu não passei no vermelho, para ir no amarelo. Eu falei, eu passei no vermelho, filho, tá errado. Eu achei que ia dar, mas não deu. Não tá certo. Eu sinto muito. Então, reconhecer, né, também que Eu sou perfeita. claro. Então, acho que é legal deles perceberem isso, que eu também não espero deles perfeição. Lógico. Entende? Só que para eu poder não cobrar deles uma coisa, eu não posso também. Eu não posso exigir que eles façam algo que eu não faço. Exatamente, Acho exatamente. que esse é o grande ponto. E essa questão de que a gente estava debatendo sobre os pais falarem mal um do outro, se encaixa na questão da alienação parental, né? Eu acho que isso não pode existir. Isso não pode existir porque fere direitos fundamentais da criança e do adolescente, que é o convívio saudável familiar, convívio familiar saudável, que é a dignidade. Por quê? Exatamente isso. A alienação parental acontece quando o pai, ou a mãe, ou um avô, um tio, desqualifica o outro. Sim. E mexe com as questões emocionais da criança para que essa criança passe a repudiar aquele genitor. Sim. Isso é muito comum acontecer. Na minha prática, eu peguei vários divórcios disso acontecendo. E, na verdade, quem está praticando alienação parental sequer percebe que está praticando. É uma coisa meio silenciosa. Que é automático. Porque é automático. É automático. Quem entra para praticar alienação parental é a parte negativa do estado de ego pai. Lembra onde tem a crítica, a cobrança, o julgamento? Sim. Então, se eu. Primeiro que o cobrar, o julgar é inerente do ser humano. A gente vai fazer isso, é característica do ser humano. Agora, eu sei que isso não vai me levar a lugar nenhum, porque se eu tô julgando, é aquela história, eu não sei qual é o sapato que você tá usando. Sim. Calço no sapato pra você falar alguma coisa de mim. Só que já entra no automático. Então, se a pessoa já vem de uma história onde tem essa tendência a ficar falando ou cobrando, ou pedir, deveria ser assim, porque a gente tem uma imagem, é o óculos que a gente usa. Sim. A gente tem uma imagem do que eu vejo através do que eu aprendi. Se eu não tenho o crivo de falar, peraí, por que eu tô falando isso? Eu não sei da história, eu não posso falar de você, eu não sei o que você passou. Posso opor, posso sugerir algumas coisas pra gente poder conversar sobre, mas um avô, enfim, ou até a mãe que tá falando daquele homem,
ela tá de uma forma total. Então, essas duas partes, elas agem automaticamente, elas não param para pensar. Uhum. Então, aí que é legal perceber, putz, falei mal, Uhum. não foi legal. O que eu disse, filho, eu falei isso, falei, dependendo da idade, você vai falar isso com uma criança, não vai entender nada, não Sim. tem que ficar explicando muito pra uma criança pequena, você simplesmente Pode. não fala, Sim. né? Você simplesmente trata de falar de uma forma, não fala nesse sentido, né? Porque no discurso ela não vai conseguir interpretar. Sim. Mas veja o que seu pai tem o que ele tem de bom. Ele pode ser um traste. Uhum. Alguma coisa ele tem de bom, nem que ele deu a vida. Sim, Ele sem deu a dúvida. vida. Nossa, eu sou grata ao seu pai porque ele me deu, ele fez com que eu fosse mãe. Sem Eu pude ser mãe graças ao seu pai. Repete isso. Sim. Olha que legal, meu pai, minha mãe é feliz porque eu tô aqui. Porque ele me ajudou a dar minha vida. Exato. Pronto. Não precisa falar de todos Uhum. os itens negativos do marido. Mas olha só que interessante, doutora Mônica. Eu tive um caso de. Foi um divórcio, na verdade, eu não atuei no divórcio, atuei depois que o pai ajuizou uma ação de alienação parental contra a mãe. E eu estava atuando pela mãe, né? Alegando que, na verdade, ela dificultava o convívio, porque uma das situações que caracteriza a alienação parental é dificultar o convívio nesse caso, entre a criança e o pai, né? Existem outras situações que também se enquadram nisso, mas nesse caso em específico era barrar a convivência. Só que a gente foi ver a fundo, a criança já estava com 9 ou 10 anos. E naquele período, desde que nasceu até aqueles 10 anos, ele não tinha estado presente sequer em festas de aniversário da criança. Então, assim, era nítido o abandono afetivo durante a primeira infância. Então, não tem nem sentido. Então a gente conseguiu, por meio de laudos que a gente juntou, de psicólogos e tudo mais, comprovar que aquela recusa da criança em ir com o pai nos dias que então estavam fixados ali a partir de então, não era por conta de uma alienação parental, mas sim por conta do abandono afetivo. Certo? Então a gente conseguiu explicar essa situação em juízo e, obviamente, ele não teve êxito. E queria reverter a guarda unilateral da mãe, e não foi nada para frente, porque, de fato, não dava para se compartilhar a guarda nesse caso. Como que um pai que nunca esteve presente, ele ia, a partir de agora, entender a rotina do filho? Não tem. Então, olha, cada situação que a gente encontra também. E pode construir, né? O que a gente fala do passo a passo. Uhum. Putz, e aí que vem a maturidade de falar, eu fui imaturo, o que eu fiz não foi legal, filho, não sei o quê. Eu vou me redimir desses anos, mas eu quero construir com você. Você é importante para mim. Eu tinha essa maturidade para falar, então vamos construindo. Mas não dá para pensar em dividir guarda e não faz sentido. Então. Pensando na criança, né? Na saúde emocional da criança. Exatamente. Então são alguns casos assim que eu já enfrentei, né, na vida profissional, e vejo como é a importância do diálogo. O diálogo é imprescindível, mas o diálogo de adulto realmente, né? Que para e pensa. Porque de crianças realmente basta a criança que está lá envolvida, muitas vezes não sendo objeto da discussão, mas vivendo aquele contexto. Isso é altamente prejudicial a ela, né? Porque se entra muito nisso, a criança acaba parando de se sentir pertencente, né? E ela vai chamar atenção de outras formas. Aí você vê a quantidade de crianças hiperativas que a gente vê que está cada vez mais. É isso que eu ia dizer. Como é que o que uma criança apresenta assim de sintomas quando está, por exemplo, sofrendo uma alienação parental? Tem que pensar do leve, médio e grave, né? Leve, assim, a gente vai ver a criança tentando se distanciar, a criança com sintomas já de uma certa ansiedade, um pouco de tristeza, ela começa até fisicamente se afastar um pouquinho do pai, não quer estar presente, começa a criar situações que vão, por exemplo, ter comportamentos de regressão,
estava indo tudo bem, de repente começa a ter um comportamento mais imaturo do que ele tinha. Então isso é uma forma leve de estar vendo, e isso vai se intensificando até a ponto de ficar realmente numa ansiedade patológica, numa depressão mesmo constituída, e vai apresentando sintomas de distúrbio de comportamento. Teve um caso de uma criança que passou por um processo de alienação e que me estranhou muito, porque a gente entende que tem todo um processo, tem quantas pessoas no fórum, né, passando pelo mesmo processo de Sim. até ser julgado e passa na Sim. psicóloga e tem que esperar, e não sei o quê. E a orientação do advogado foi que as partes continuassem morando junto. E para mim aquilo não fazia sentido, porque elas brigavam direto, ficava numa situação onde era muito nocivo para a criança. E a gente sempre fala, até no curso que eu falei da educação positiva e respeitosa, a gente fala de ambiente, que do ambiente você tem que ter como planta. Você não vai plantar uma semente num solo e tem pedra, vai nascer, né? Você tem que estar cuidando, adubando e regando, e a coisa tem que ser algo onde se fala, poxa, tem uma possibilidade dessa semente germinar, nem todas vão, mas deixando as crianças ali, era uma briga até de contato, né, físico. Eu falei, por que deixou isso acontecer? E aí tinha sido uma orientação do advogado, não, fica lá, porque tinha a questão do imóvel, porque se você sair e não sei o quê, olha pra onde vai, você percebe? É muito embrenhado tudo isso. E os sintomas foram piorando, tanto que uma das crianças foi diagnosticada como autista. Olha só. E eu não sei se era autista ou se era uma criança que, na dor dele, se fechou porque não estava conseguindo lidar com um batendo no outro. Sim. Olha só. Gritos e brigas e quebrar coisa. Mas pensa numa criança pequena, se fechou. Complicado. Você entende? Então, assim, vai escalando. Então, começa com essa sensação de uma tristeza, muda um pouco, começa com dores físicas, uma dorzinha de cabeça, uma dor de estômago, não quero ir pra escola, ai, não quero ir pra casa do papai, ou vou pra casa da mamãe. E a coisa vai aumentando, né? Vulnerável e grave, vai ficando cada vez pior esses sintomas, né? E a gente precisa ficar atento a qualquer mudança. Não quer dizer que todos os sintomas são devido a uma alienação parental. Mas tem que ficar atento. O que está acontecendo? Claro. Será que essa mãe está falando mal, está usando, está julgando, está pondo a criança no meio? Porque a criança vira como se fosse aquele João Bobo, né? Que fica lá, pra lá e pra cá. E ele não tem como se defender. Ele não vai falar da mãe porque tem medo de perder a mãe. Não vai falar do pai porque tem medo de perder o pai. Fala do seu pai, fala, você vai ficar com... Isso eu não me conformo quando os pais falam assim, você vai ficar com quem? Gente, como que a criança vai escolher? Não tem a menor chance. Não tem como escolher. É muito cruel fazer isso. É muito abuso. É abuso. Abuso, Sem dúvida, sem dúvida. Então, antes da alienação, eu acho que começa com um abuso emocional muito grande. Com certeza. E que vem dessa parte aqui da criança, do adulto. E que não se dá conta de que ele está falando da dor dele. Ao invés de proteger o mundo emocional daquela criança que está em construção. Exato. E é uma esponjinha ali o cérebro da criança. Ela está o tempo inteiro conectando com o que está acontecendo. Sim. E criando as crenças. Então, a crença de que eu sou falha, a crença que eu não valho nada, a crença que eu não mereço ser amado. O que vai ser dessa criança quando ela crescer? Exato. Vai ter relacionamentos profissional até, né? Super, porque se eu crio a crença de que eu não valho, eu vou ser um fracasso. Sim. Então, por mais... Nossa, quantas pessoas eu atendi no consultório com síndrome do impostor? Você falava, gente, mas peraí, vamos olhar, olha o seu currículo, olha onde você tá, olha não sei o quê, olha o que o seu chefe falou. E a pessoa não acredita, né? Eu sou boa, eu não vou conseguir. Tem títulos e mais títulos, mas não acredita naquilo, no potencial que é capaz. Muito crença de desamor, eu não mereço ser amada. Então, são aquelas mulheres que vinham, gente, dava dó. Dó não é a palavra, não gosto dessa palavra, mas compaixão, de ver assim o sofrimento no sentido de como que você se submete a esse relacionamento, pelo amor de Deus. Então era um relacionamento abusivo mesmo, de bater, do cara beber e espancar a mulher. Nossa. E continuava. Mas por quê? Porque ela aprendeu lá atrás que ela não tem valor, então qualquer coisa é melhor do que nada. E se a gente fala que nesse livro aqui, que a Mamãe Me Começou, é um livro que eu gosto muito de falar, porque é uma jornada por amor incondicional. A gente tem 5 traços de caráter dentro da gente, que são formados lá atrás da primeira infância. Na primeira infância, imagina, então, ao longo dos 6 primeiros anos de vida, dentro da barriga, já começa a formação desses traços. Se eu não tenho a consciência disso, por exemplo, a criança dentro da barriga, se eu rejeito essa criança, se eu passo por muito estresse, se eu passo por situações tensas, não quer dizer que então eu tive uma gestação difícil, eu causei isso pro meu filho, não.
a gente faz o melhor que a gente pode. Então, por isso que se chama Se Eu Soubesse. Porque se eu soubesse, eu não teria feito, né, o outro livro, se eu soubesse. Mas considerando que a gente saiba que isso acontece, eu vou me proteger mais da relação. Sim. Eu vou me proteger mais das questões que são tóxicas, que me geram estresse externo e interno. Interna a minha forma de pensar, o meu jeito de lidar com os sentimentos, com as emoções. Aí eu posso criar uma criança que vai nascer e vai ter uma tendência a se sentir rejeitado. Olha E só. aí esse traço vai ficar mais isolado, vai ficar mais quieto, não quer interagir, tem uma imaginação absurda, mas fica num canto, sempre com a sensação de rejeição. Então é o adulto que lá na frente, num ambiente de trabalho onde, sei lá, né, a gente está conversando aqui, de repente a pessoa chega e a gente está conversando, eu viro assim, então, né, esse chá tá maravilhoso, que delícia, e não ignorei, eu só voltei para a conversa. Sim. A pessoa pode falar, Já se sentiu rejeitada. nossa, nem falou bom dia, nem olhou pra mim, puxa vida. E aí a cabeça vai, quem que não passa por isso com uma Verdade. ou abandono? Sim. Ai, ninguém me chama, ninguém quer que eu participe do almoço do final do mês, sei lá, coisas assim. Ou eu tenho que saber tudo, eu não posso errar, tem que ser tudo perfeito. Então são coisas que têm a ver com os traços que estão gerados lá atrás. E se a gente pode orientar os pais para que eles tenham noção em cada momento do desenvolvimento o que acontece, a chance da criança crescer mais saudável é muito melhor. Ah, sem dúvida. E eu queria voltar um pouquinho naquele ponto que você falou sobre o advogado que recomendou que a família continuasse morando e tudo mais. Ver para outro lugar. Não, eu queria dizer que daí a importância de as pessoas entenderem também como o jurídico depende também de um psicológico envolvido ali. Então, são duas frentes, é o advogado e o psicólogo, o psiquiatra, também, né, em muitos casos, mais recomendado ainda, porque são disciplinas que são muito interligadas. O advogado não tem competência técnica para instruir sobre essas questões emocionais. O advogado vai olhar mais realmente a questão do patrimônio, essas questões legais e tudo mais. Agora, é fundamental também que ele esteja envolvido, porque nada pode ser feito se ferir a lei. Né? E os direitos fundamentais da criança também devem estar prevalecer sempre, né? Esse nosso bate-papo, para ficar isso mais evidente para as pessoas, não só, por exemplo, você está falando para eu não sair daqui porque eu posso perder meu apartamento. Tá, mas eu vou perder a saúde mental dos meus filhos. Lógico. O que vale mais? O que eu faço? Sim. Mas é muito complementar. E a primeira coisa que eu falo quando um casal chega aqui, ou quando uma pessoa às vezes eu atuo pelo casal, porque existe a possibilidade de, num divórcio, quando consensual, ser um único advogado para os dois. Também pode ser que eles optem um ter um advogado, outro ter outro, mas mesmo assim ser consensual, ou então é litígio e aí um tem um advogado, o outro tem outro. Eu sempre indico, independentemente da situação, um psicólogo, um apoio emocional, porque assim, é uma situação que ninguém quer passar, né? E a gente não está falando uma coisa que é importante, super, super entendo. Então, assim, a gente está falando que não dá para ter só uma disciplina, vamos dizer assim, né? O advogado está junto com o sistema judiciário, que está junto com a parte emocional, que tem que coexistir, vamos dizer assim, todas essas áreas. Mas aí tem uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente trazer, porque você tem o casal, tem os filhos, e depois vai entrar as outras partes, que vão ser a madrasta, vai ser o padrasto, etc. Sim, é isso. E aí complica bastante, porque dependendo da pessoa, por exemplo, como que você vai introduzir um outro elemento na vida dessa família? É outro ponto que eu queria abordar com você, realmente. Isso é muito importante, porque assim, se é uma pessoa que quer realmente fazer com que a criança se sinta pertencente, que quer participar como se fosse realmente da família, porque não vai ser mãe, não vai ser pai, mas vai ter uma figura importante na vida daquela criança, ainda mais se for uma criança pequena. Mas muitas vezes, quando você pega uma pessoa que é como se fosse a malévola cruel, sabe? Aquela madrasta, né? Maldrasta. Sim. Ou um padrasto que é terrível. Então, assim, é mais um trauma para a cabeça dessa criança. Mais um trauma. Então é importante que os pais estejam sempre atentos no sentido de, mesmo que não tenha sintoma
eu sou a favor de fazer uma avaliação psicológica. Faz uma avaliação, observe de tempos em tempos, faz uma volta para ver se está tudo bem, porque às vezes a criança ela tá lidando com aquilo do melhor jeito que ela pode, dependendo do traço, dependendo do perfil da criança, ela se fecha, você não vai perceber que tá num sofrimento. E essa questão de introduzir um terceiro elemento na relação, eu atuei num caso, tempo atrás, que o motivo do divórcio foi uma traição. Entendi. Logo em seguida, a descoberta da traição, veio a notícia de que a moça estava grávida. Ai, meu Deus do céu. E aí, imagine... aí realmente foi algo assim muito delicado, né? Só que aí, como que a mãe lida com essa situação, né? E de fato, me questionava às vezes, mas meu filho não pode ir nesse momento. Não é o momento, não é o momento. Não, isso não é ela que tem que decidir se é o momento. Exato. Então, assim, eu falo, olha, eu não sei qual é o momento. Eu preciso que você busque uma orientação psicológica, porque é o profissional mais indicado, né? E assim, você vê nesse caso específico, não tem momento de estar com o pai, né? Exato, não pode. Isso é uma coisa certa. Me procurar. Privar o contato com o pai não pode. Não pode. E não também pode. privar que ele esteja com a outra pessoa, como que você vai... Não pode. Não tem a menor condição. Como, porque assim, isso é uma coisa interessante de falar, porque as pessoas são boas para julgar. Mas assim, a gente não sabe o que acontece dentro de quatro paredes. Sim. É só eles que vão saber. Então, assim, e todo relacionamento quando ocorre uma traição, não é ele fez e eu sou a coitada. O que aconteceu que chegou nesse ponto? Sempre tem os dois lados. Sem dúvida. Sempre tem os dois lados. O que aconteceu? Como foi construído? E eu sempre falei para as pessoas, avisa, conversa, fala o que não tá legal, o que não tá satisfatório, faz com que os dois estejam sempre no mesmo nível, porque às vezes o marido, a mulher, já tive vários casos assim, ou a mulher reclama muito, não participa muito, vida sexual já não existe, enfim, um monte de coisas que ela vai ficando aqui, o marido vai cansando, ele vai indo para um outro nível, e ela continua aqui, ele não informou que não tá mais correspondendo, né? Não informou. Também isso não é legal, porque ela tem direito de saber, olha, se continuar assim não vai dar. Eu tô cansando, sei lá, eu tenho minhas questões aí, enfim, aí ela vice-versa. Ele é muito quieto, ele não participa, ele não faz nada. Tem que informar. Se não vai informar quando já foi. E aí, se tá numa fragilidade, isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Sem dúvida. Aí tá disponível. Abriu a porta, pronto, chegou. Mas só que essa porta foi aberta lá atrás. Então não dá. Então, e não dá para privar esse filho de ter um irmão. Exato. Como que vai privar o contato com o novo irmão, com a nova irmã? É uma família nova que está se formando e a pessoa vai ter que saber lidar com essa situação. Como a mulher vai ter que saber lidar com a dor dela, porque uma dor da traição é insuportável. E não que a gente não entenda, a gente entende. E eu falo por mim mesma, eu diversas vezes deixo minha criança falar com meu marido. Isso não tem, embora a gente tenha consciência que não deva ser assim pela nossa profissão, mas a gente escorrega também, porque não é algo, não é, o autocontrole é muito difícil de você adquirir. De uma forma absolutamente plena, né? Tem que treinar, porque é nível de consciência. Não tem uma história, não sei se eu vou lembrar todos. Tipo, a primeira é nível de competência. A primeira eu sou incompetente, não sei que eu sou. Depois a gente sobe, eu sou um incompetente, mas eu tenho consciência que eu sou incompetente. Daí eu subo o degrau e eu me torno competente, consciência, então eu sei que eu não sei. E aí o último degrau é eu tenho uma competência que é inconsciente, eu já internalizei e aí já vai no automático, tipo escovar dente, dirigir, pôr a roupa. Eu não penso. Então o treino do desenvolvimento emocional, ele tem coisas que, lógico, eu sempre falo, então você já tá bem resolvida? Não, eu tô muito longe disso, mas o dia inteiro eu tenho que estar atenta ao que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo, e se foi ok, se não foi ok, eu volto, sinto muito, olha só, eu pensei isso, eu fiz aquilo, é o tempo inteiro, não tem como a gente sair desse lugar. Só que tem coisas que já entram mais no automático.
Sim. Então é tipo exercício. Se você vai fazer musculação, você ganha massa. Você parou de um mês, perdeu. É. É todo dia. Hum. Então é aquela história de orar e vigiar. Sim. E eu sempre falo para muitas mulheres que ficam se cobrando, se queixando, porque fez isso, fez alguma coisa errada, que não foi legal. Foi o que você pôde fazer naquele momento. Sim. E o que eu tenho que olhar para aquilo e falar assim, o que eu aprendi com isso? Não foi legal. Ai, eu traí. Ai, aconteceu alguma coisa. Tá. O que eu aprendi com isso? Hoje você faria? Não, de jeito nenhum. Sim. Como eu faço hoje? O que eu faço com isso? O que eu faço de Eu aprendi com isso. Sem dúvida. Porque isso fez eu ser diferente. Graças a isso, eu sou isso. É. E muitas pessoas não faz esse reflexo e fica na cobrança, porque você fez, aí vai pro outro. Porque você, mesmo o que eu fiz. Sim. Então eu gosto sempre de trazer o termo da autorresponsabilidade, que é uma coisa que a gente quase não usa. A gente tem uma tendência a terceirizar nossas escolhas ou as nossas ações, sendo que eu sou responsável por isso. Então, quando a gente fala de divórcio, os dois têm que parar e olhar por que a gente chegou nesse lugar. Porque a gente quer casar e durar para sempre, mas nem sempre vai ser possível. Só que o casamento é aquela história do adubo da terra. É todo dia tá adubando, todo dia tá cuidando. Sim. E fica melhor ainda quando eu sei como cada um funciona. Então, por exemplo, você pega um casal que o jeito de se organizar no mundo é diferente. Por exemplo, eu sou perceptiva e o meu marido é um julgamento, que é judgment perceiver, que é eu sou tolerante, sou espontânea, sou criativa, deixo pra última hora, e depois eu vejo, depois a gente faz. E eu sou casada com um cara que é sistemático, metódico, controlador, que é tudo do jeito dele, que é pra onde, quando, que horas. Se a gente não se alinha, tipo, se ele é assim, eu sou assim, não tem como dar certo. Não tem. Porque, não, que horas nós vamos? Mas que horas? Depois a gente vê. Mas para ele é importante saber que horas. Sim. A gente vai viajar, mas o que a gente vai fazer? Ah, não sei, chegando lá a gente vê. Não, mas eu quero preparar. A gente vai fazer o quê? Qual o roteiro? Que roteiro? Lá a gente vê. Percebe? E daí a gente volta naquela questão que a gente introduziu o episódio, da importância de se regrar essas situações. Exatamente. Por meio de contratos inclusivos. Eu super concordo. Contratos inclusivos. Contrato dentro do que eu trabalho. Qual é o contrato? Qual é o nosso contrato? Exato. E reveja o contrato de tempos em tempos. Aquilo vai ser um norte para todas as situações. E repito, quando a harmonia é maravilhosa, a conversa flui, as pessoas realmente, né, o casal coloca seus valores em jogo e aquilo é alinhado para que o conflito não exista, ou que se passe a existir, seja menos intenso. Mas a né? harmonia só vem a partir desse lugar, Exato. que é do pensar, é de olhar para os fatos. Sim. Então, qual é o fato? Não vai na interpretação, não vai no julgamento, não vai no que você acha que tinha que. Qual é o fato? É sobre o fato que a gente vai conversar. Exatamente. De fato é fato. Isso aqui é preto. Você não vai falar que é verde porque não é preto. Exato. Eu posso ver de uma forma diferente. Aí que é interessante. Se eu fizer assim pra você, você consegue enxergar meus dedos? Meus dedos, perdão, minha unha? Não. Mas eu tô vendo. Exatamente. Como que você não tá vendo? Que absurdo. Como que você não vê a unha? Tá de branco, você não vê? Você é cega? Se eu virar, ou seja, se eu trocar de cadeira com você, você vai enxergar o que eu tô vendo. Só que quantas vezes eles ficam aqui, ó, num braço... Uma queda de braço. braço. Quem tá vendo o quê? Quem tá fazendo o quê? Pra quê? Isso é infantil. Exato. Então, eu não consigo ver. Me faça ver o que você tá querendo dizer com isso. Porque às vezes pra você é tão óbvio, só que o óbvio só é óbvio pros olhos daquele que consegue enxergar. Se eu não consigo enxergar o que você tá falando, é a mesma história. A gente vai ficar aqui até morrer. Você vai continuar sem ver minha unha. Sim. E eu vou falar pra você que eu tô vendo unha, como que você não vê? Isso acontece nos relacionamentos e você ensina seu filho a ser assim. Sem dúvida. Esse que é o pior. E aí a importância de realmente dialogar, regrar e envolver tanto o jurídico quanto o emocional, então profissionais de todas as áreas, para que essas situações, eu acredito que nessas situações em que não houve ainda o divórcio, mas existe
a família tem que se reajustar ali em algumas questões, é fundamental que isso aconteça. Acho né? super importante uma terapia de casal. Porque existe a possibilidade de reconciliação, de fato. Eu acho que sim. Eu acredito muito nisso. Quando há briga, ainda há sentimento Sim. que pode ser resgatado, Sim. com respeito, dignidade, respeito aos filhos, inclusive. Agora, quando o silêncio impera, daí realmente acho que Se joga a toalha. Mas eu acho que uma coisa para ajudar quem está nos ouvindo é que uma hora da família, nem que seja uma vez a cada 15 dias, se fosse toda semana seria perfeito. E nessa hora da família, começa desde cedo, que é o que eu comecei falando. A gente precisa de um líder. Quando a gente tem líder ou tem uma rotina, por exemplo, da casa, a rotina é o líder. Não tem dor de cabeça, porque você sabe qual que é o próximo passo, você sabe o que vem depois. sim. Então, quando a gente conversa e eu posso falar com você, olha, aconteceu isso, você falou isso pra mim hoje, eu fiquei muito magoada, fiquei muito chateada. Como que a gente pode lidar com isso? Então, se a gente pudesse fazer esse convite para quem tá ouvindo a gente, crie essa hora da família, comece a escutar mais, troca. Porque a gente consegue criar uma mente mais harmônica, como você mesmo disse. Uma chance assim, muito maior de evitar isso para um divórcio. Eu costumo encerrar o episódio pedindo um bendito conselho para o convidado. Mas antes disso, e que até você acabou se adiantando, eu já falei, olha só, porque nosso tempo realmente se encerrou. A gente tem muita coisa ainda para tratar, eu espero que a gente possa ter uma outra conversa, que é muita coisa que realmente nossas áreas se conversam. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, antes do Bendito Conselho de novo, um pouquinho do seu grupo, que você tem feito aquele casal feliz, filho feliz, Isso. e desses livros, do que você quiser sobre a sua... Eu vou falar. O que eu acho que é gostoso da gente estar dividindo é assim, toda a minha trajetória, ela tá pautada nessa questão da família. Eu falo muito pelo meu avatar, que eu falo, eu sou o avatar transformado de uma história onde a gente vai... vivi situações onde não tinha tanto essa coisa da harmonia, essa questão de você estar trocando, e o quanto fez falta isso para mim. Então isso é uma coisa que me trouxe para esse lugar de estar cuidando, de estar falando sobre maternagem, de estar falando sobre a questão de como cada filho é diferente, e da importância dessa união, essa importância da troca, da comunicação, do afeto, de se sentir reconhecido, se sentir pertencente. Então hoje o que eu faço mais é um trabalho, tem um grupo Casal Feliz, Filho Feliz, que até a gente vai mudar, porque esse foi para a imersão que teve a semana passada, mas existe um grupo que tá lá no WhatsApp, inclusive acho que tá no nosso Instagram, ainda só entrar, e a gente fala sobre essas questões, do que é a família, os 10 passos da família, do equilíbrio familiar. E o que eu tô mais caminhando agora, realmente, que eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, que é a gente cuidar da liderança. Porque a gente tem que ter um líder dentro de casa, que a gente fala rotina, tem que ter uma rotina para aquela criança. Ah, meu filho não obedece, não sei o quê. Tem rotina? Não, não tem rotina. Mas se você pega desde petitico e vai ensinando aquela criança a estar criando a própria rotina, a estar ajudando dentro de casa, tendo autonomia, você não vai ter dor de cabeça depois quando essa criança crescer. Então, quando a gente fala disso, a gente vai para uma empresa, por exemplo, vai para uma instituição onde tem líderes e liderados, como que a gente fala com esses pais? Para buscar essa gestão emocional, para buscar esse aprendizado, para a gente poder, através do autoconhecimento, aumentar faturamento, produtividade e reputação, sem esquecer do bem maior que é a família. Então esse é meu trabalho maior hoje, como se fosse uma bandeira realmente levantando para estar mostrando que isso é a base, a família é a base. Se a gente não tem o líder ou a líder da casa, né, o casal, comunhão, sendo o gestor daquela família, trabalhando naquela família como se fosse uma equipe, que é um microcosmo de uma empresa, a família. Se eu não faço essa gestão, não adianta eu ser um excelente executivo. Se já base que a família não está estruturada, aquilo vai refletir necessariamente no mercado de trabalho. Isso e na produtividade, como gestor, ele está gerindo outras pessoas. Sim. E é muito mais prazeroso a gente estar trabalhando com alguém que você sente, que comanda, do que só aquela pessoa que é autoritária ou que manda, né? Tem essa diferença. Exatamente. O que é fundamental agora é com o NR1 também, né? Também. Porque isso, desenvolvendo essa consciência de que tem que estar bem no lar e tudo mais, ele vai... Porque eu não conseguiria dicotomizar, eu não consigo separar. Eu estou em casa, aquela história, pendura a chuteira na porta quando entra, não tem. Um desejo.
Sim. Mas aí você precisa de gestão emocional para poder separar, né? De deixar o trabalho fora. É muito complexo. E trazer, mas é possível. Sim, é complexo pra caramba, mas é super possível a gente fazer essa gestão emocional. Sim, com Esse é o certeza. convite para todos vocês. Muito bacana. E quem tiver interesse, só tá acompanhando lá nas redes que eu tô falando bastante sobre isso. Muito legal. Então, para a gente terminar agora, qual é o seu bendito conselho realmente? Hora da família. A gente precisa instituir esse exercício de poder falar sobre sentimentos. Porque a consciência vem a partir do sentimento. Se eu não falo do que eu sinto, se eu tenho que ser forte, eu tenho que bancar durona, ou eu sou o chefe da casa, eu não vou falar que eu tô com vontade de chorar, eu não vou conseguir passar pro meu filho que ele é um homem que ele pode também ser frágil, que ele pode sim, frágil no sentido não de fragilidade, mas não é de fraco, é de frágil, né? Sim. E que eu posso mostrar o que eu sinto. Então, poder falar que eu fiquei com raiva de uma coisa que você me disse, vai falar, opa, eu tenho que prestar atenção na forma como eu falo. Poder falar que eu fiquei esperando você chegar para a hora do almoço e você não veio e não me avisou, isso me frustrou. Isso é muito ruim quando a gente se frustra. Você pode precisar. Então tem troca. E a gente só cresce quando a gente divide, quando a gente troca a sensação, né? Quando tem um equilíbrio daquilo que eu dou e recebo. Eu acredito muito nisso. E aí você fortalece, aí você cria conexão, você cria vínculo. Porque o vínculo, ele não dá para forçar um vínculo. Você tem que olhar para você e falar, eu me importo com você, eu me conecto com você, eu tenho empatia pelo que você sente. Aí você vincula. E a melhor forma que você tem para criar um filho saudável é sentir que eu tô junto, que a gente tá, não precisa falar nada, mas eu olho para ele e vai falar, olha, eu sei que você tá me ouvindo, que você tá cuidando de mim. Sem dúvida. Vendo como era, né? Se a gente aperta o play e fica... Você tipo... É, E exatamente. simplesmente, eu te escuto, eu te entendo, você deve estar sofrendo, imagine como foi difícil. Maravilhoso. Isso. Muito bom. Eu que agradeço. Eu amei a nossa conversa, sabe? Eu amei. O que eu falo? Eu adoro. Bem, eu agradeço muito por ter aceitado o meu convite. Isso pelo convite, amei. Com certeza virão outros convites, porque a gente tem muito para falar desses temas coligados nas nossas áreas. Então, muito obrigada, doutora Mônica. Obrigada mesmo. Obrigada, né? Muito bom. Fico muito feliz com você que nos acompanhou até aqui. Tenho certeza que esse episódio transformou de alguma forma a sua jornada familiar, fez você refletir bastante sobre tudo que foi falado aqui. E eu espero que você compartilhe esse episódio para pessoas que possam também se interessar pelo tema. Então se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais e a do escritório Henrique Gaspar também, e a doutora Mônica também. Nós vamos colocar a rede dela aqui para que vocês passem a segui-la. E vejo vocês no próximo episódio.